Quem tá fechando a porta? Eu tô ouvindo coisas que não deveria ouvir? Ih, calma aí. E aí, galera? Bom domingo a todos. Começa mais um Domingão da Opção aqui no seu canal do Market, a maior rede de investidores que investe no mercado global. Já estamos com 18 pessoas ao vivo e eu vou começar, já sem mais delongas, com a declaração. O pronunciamento. Vocês viram meu Instagram? Se não viram meu Instagram, vão lá no meu Instagram e deem uma lida no pronunciamento. O que eu vou falar aqui não é nada muito diferente do que vocês verão lá. Toda história tem um começo, meio e fim. E aqui termina mais uma jornada, a jornada do CDM, tá bom? Comunidade do Market. Quando ela foi criada lá em 2019, era para que vocês aí atingissem, eu tinha comigo para levar a educação financeira e fazer com que vocês atingissem o mais alto nível de trade, aquilo que eu demorei anos e milhares de dólares para conseguir fazer, e resolvi dar isso de mão beijada a um preço muito, mas muito acessível. Comecei fazendo isso até de graça, tá? E depois eu vi que, fui aprendendo que mesmo de graça, muitas das coisas são dadas de graça, o próprio outro lado, o receptor, não valoriza. Então fui colocando aí valores para que as pessoas pudessem entrar no CDM. Mas, se vocês notarem, eu posso colocar aqui ao vivo aqui para vocês cursos aqui nos Estados Unidos, um curso, eu mostrei para o Homer, um curso de 4 vídeos apenas, com menos de 4 horas de duração. Você não paga menos do que $1.500 aqui, tá? Então, o curso do CDM custa por volta dos seus $200 e eu tenho para mim que eu deixei o meu máximo ali, tá? São mais de 80 aulas distribuídas aí em mais de 20 horas de curso, com 200 horas de acompanhamento com os alunos, tirando toda e qualquer dúvida que aparecesse. Esse último CDM eu fiz acesso ao meu robô proprietário, ou seja, tudo aquilo que eu conhecia de quant, coloquei em programação através de análise técnica que eu desenvolvi, operando desde os meus 19 anos. Eu opero utilizando análise técnica, opções não, mas análise técnica eu vim de investimento através de ações, né? Então, tudo isso ultrapassa e muito esse valor de cerca de $200. Ah, Didi, você está falando só em dólar? Sim, porque a Dual Market é uma empresa americana e eu vivo aqui nos Estados Unidos, então não adianta, mesmo que eu queira falar em reais, sendo que toda a minha despesa aqui é em dólar, tá? E quando eu comecei o primeiro CDM, o dólar estava lá na casa dos seus 3,20. Eu falava pra galera, entra, vocês vão perder tempo, assim como eu falo ainda hoje. Entra, vocês vão perder tempo. Só que eu fiz aí para entregar o meu máximo, o meu melhor, e eu sei que a minha equipe também fez e ainda está fazendo. 2021 tem sido um ano muito bom para a gente. Eu comecei uma nova empresa, né, na questão de gestão de portfólios, e venho focando muito, e isso tem tomado, no bom sentido, muito tempo meu. Então, neste bom sentido, 2022, eu quero focar muito mais no que eu tenho focado na criança mais nova agora, do que na área educacional, que, como vocês bem sabem, os meus faixas pretas me acompanham e veem no meu portfólio, eu ganho muito mais gerindo carteiras e fazendo trade do que vendendo curso, tá? Então, eu acho que por último, eu vou falar aí que, mais uma vez, porque eu fechei na Black Friday um preço
totalmente acessível, 50% de desconto do curso da Dual Market, mais do que 50% de desconto, se eu voltar a falar de dólar real, porque o real segue se desvalorizando perante ao dólar, além de oferecer muito mais coisas, oferecer determinado tempo com as faixas pretas, né, operando comigo todos os dias, tirando sua dúvida, tal, e muita gente veio procurar. E como eu tomei essa decisão que em 2022 eu não vou reabrir mais nenhum CDM, tá? Em 2021 é fato que eu não vou reabrir CDM e talvez, então, se eu voltar, eu vou pensar ainda 2023, mas como eu não tenho nenhuma resposta certa, a única resposta certa que eu tinha quando eu lancei o CDM 9, o último CDM foi: não haverá outro CDM em 2021, estamos em dezembro, então é fácil, mas eu já adianto, não haverá nenhum em 2022. Eu preciso dar foco em outras coisas aqui na minha vida pessoal e profissional. 2023, quem sabe, até lá eu vejo alguma coisa. Então, eu sempre disse também que eu quero deixar um legado aqui na Terra. Eu não mudei o meu propósito até hoje, tá? Para que ninguém possa dizer que eu não dei chance, porque eu vi um monte de gente entrando e depois, mesmo depois da Black Friday, falou: cara, eu perdi a Black Friday. É como se não soubesse que existisse Black Friday. Né? Então, para dizer que não dei chance, eu pedi para o Homer, conversei com o Homer e a gente vai deixar o CDM aberto até o dia 30. Eu vou estender um pouquinho mais. Dia 30. Hoje, que dia que é? Deixa eu olhar aqui meu reloginho. Hoje é dia 28, domingo, dia 28. Até o dia 30 do 11, eu vou deixar esse CDM 9 aberto. Se você está achando que valeu a pena, entrou, já começou a assistir as aulas, já teve as lives tirar dúvidas, você que já fez o CDM no passado, você que acompanha o meu trabalho, será essa. Por enquanto, tudo pode mudar, mas até 2021, 2022 e quiçá eu mude de ideia em 2023 novamente, mas essa será a sua última oportunidade, no mesmo preço de Black Friday. Tá? Então, inscrições reabertas até o dia 30, meia-noite. Depois dessa data, nunca mais, preste atenção aqui, ó, direto, olho no olho, nunca mais você vai ouvir falar CDM, ele vai deixar de existir, tá bom? Meu foco estará em outra empresa, meu foco estará em outro business, meu foco estará em outros assuntos, tanto pessoais quanto profissionais. Ah, mas isso implica no fim da Dual Market? Não, não implica no fim da Dual Market. O Domingão da Opção vai continuar rodando. As salas faixas pretas, que é aquilo que eu acabo oferecendo de sala, conforme eu estou fazendo os meus trades dia a dia, as pessoas vêm e podem ver o que eu estou fazendo de trade, isso continua, porque eu estarei e continuarei operando, tá? Mas eu gostaria aí, para aqueles que ainda confiaram no meu trabalho e restou essa última oportunidade, que a mensagem fique bem clara. Depois eu vou pedir até a produção para recortar esse trechinho do que eu estou falando aqui, e realmente é isso. Dia 30 de novembro não haverá daí por diante mais CDM até a segunda ordem. Nem em 2021, nem em 2022, quem sabe nem em 2023. O plano é extinguir o CDM por questões de foco que eu preciso dar na minha vida profissional e pessoal. Estamos conversados, eu acho que esse é o recado. Não precisa, os faixas pretas que me acompanham e aqueles que acompanham o meu trabalho na sala, né, e juntamente no meu Instagram, tal, não precisa ficar preocupado, eu continuarei ainda dando total dedicação a vocês, tá bom? É só na questão de aquisição de novos alunos, porque financeiramente se mostrou para mim inviável. E eu nunca deixei isso às escuras. Eu mostro o meu portfólio, os alunos conseguem ver que eu ganho muito mais, só fazer a conversão de quanto está saindo cada curso, e não é 100% meu o curso, eu tenho uma equipe, tem equipe de edição, tem equipe de marketing, tem a própria Hotmart que leva uma comissão, então eu estou apenas repriorizando as coisas da minha vida, beleza? Estamos conversados? Então, está aí essa a mensagem. Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui, então. E outra. O CDM 9, foco total. Minha atenção estará com eles. Não estou abandonando ninguém. Só estou dizendo que é a última, muito pelo contrário. Por ser a última, estou oferecendo muito mais bônus, um preço muito mais acessível e dando total assessoria a eles. Podem perguntar para quem já é CDM 9,
lá no grupo do Telegram se eu estou ou não estou respondendo a cada um que me vem com perguntas. E solicitando também a colaboração de cada um no grupo, tá bom? Então, é só para deixar avisado que se perder essa oportunidade, não terá mais, tá bom? Eu vou pedir para a produção colocar o link do CDM9 ou aqui no passando direto, ou também na descrição do vídeo para você ver depois. Lembrando que até dia 30 à meia-noite, tá bom? Do horário de Brasília. Com isso dito, comecei o pronunciamento. Se você não viu, tem os detalhes também do que eu acabei de falar, também lá no meu Instagram, tá? Aproveite a oportunidade e vamos começar então o Domingão. E eu trago aqui comigo a Kézia e o Homer. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal, tudo bem? Não é clima de enterro, né? O pessoal, muita gente veio falar comigo, falar com a Kézia, falar com o pessoal. Não é um passo que a gente está dando, uma mudança estratégica para o JJ, para o marketing e tudo. Então, toda mudança a gente quer que seja para melhor e o nosso foco, a nossa direção é que essa mudança seja para melhor. Então, esperem notícias boas vindo aí. É uma notícia ruim que o CDM está acabando, sim, é fato. Não é clickbait, não é uma jogada de marketing, não vai ter CDM. Mas coisas novas e melhores podem vir por aí. Então, fiquem nos acompanhando, fiquem nos aguardando, fiquem atentos às nossas redes, que vem coisas novas por aí. Não esqueçam de nós, com certeza não vamos esquecer de quem já foi aluno, de quem é aluno e de quem vai entrar agora no CDM9. Então, até o dia 30, meia-noite. Depois disso, não adianta falar que eu esqueci de você, porque você esqueceu de mim, que você teve desde setembro de 2019 até 31, desde 29 de setembro de 2019 a 30 de novembro de 2021 para me acompanhar dentro de qualquer grupo, e você não quis, então eu não vou ficar nem um pouquinho com culpa. Eu sei que eu não estou falando diretamente pro professor Michael, tô falando geral, porque o professor já está conosco no CDM9, tá bom? Coloquem hashtag aí, hashtag CDM, qual CDM vocês são? Sim. Boa noite, todo mundo. E me fala aí. Fala aí, Potel. Buenas. Cadê o Dani? Dani tá com problema de internet, tá só no chat aqui hoje com a gente, ele avisou que não ia poder comparecer, mas tá no chat aí, o pessoal que tiver alguma dúvida, alguma pergunta pro Dani, manda no chat que ele tá nos vendo aqui. Esse povo de primeiro mundo, né, já viu? É o JJ que falta energia, é o Dani com problemas de internet, é melhor a gente que mora na biqueira mesmo, tamo mais evoluído, né? É complicado. A galerinha CDM9. Vamos lá, quero ver mais gente entrando no CDM9, aproveitando essa oportunidade. Legal. Vamos ver se vai entrar algum novato hoje. E tem não vai. Normalmente, eu já vi bastante isso na internet, acho que vocês também já viram. Normalmente é um clickbaitzinho, não é, gente. CDM Zé Fini. Essa é a última tem mais turma. Uma vantagem. Eu esperava fechar 10. Tem uma vantagem. Quem entrar no 9 vão continuar sendo os bebezinhos do JJ por tempo indeterminado, né? Vão ser os filhos mais novos, porque não vai ter outro. Exato. Exatamente. Do JJ, divulga, professor. Muito ajuda. Beleza, JJ, mercados futuros. Vamos lá, vamos abrir aqui. E que sexta-feira, hein? Jesus amado, quem viu meu portfólio viu. Doída. Dolorosa, para dizer o mínimo. Meu maior drawback está lá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o mercado futuro. E quem viu meu portfólio da biqueira com delta negativo também riu. Deu bom. Deve ter dado muito bom. Nossos shorts têm dado muita sorte. Isso é legal. Isso me deixa muito, mas muito contente. Vamos lá, ó. Índices futuros. O Dow Jones está abrindo em alta de 0,6. O S&P está em alta de 0,75. As techs também 0,75. O que mais caiu foram as small caps e agora está subindo 1,10. O VIX caiu consideravelmente, 2 pontos aí, menos 8,8%. Ele chegou a subir mais do que 40% na sexta-feira. E somado a isso, olha
o rolo que deu, digamos assim, somado a um VIX enorme, uma falta de liquidez, porque os institucionais já, pelo menos no mercado americano, estavam todos aí dormindo praticamente e curtindo a Black Friday, porque não foram trabalhar. Muito difícil. Se trabalha com metade do ordenado, e olhe lá. Então, muitos bancos nem trabalharam, as ordens caiu o volume, então, galera, foi. E o VIX tá alto, foi sangrento. Oi? Foi sangrento. E o VIX tá subindo, né? Não, o VIX caiu um pouco, né? Caiu agora. Mas disparou mais do que 40% na sexta-feira. E qual é a tua visão sobre isso? Tu acha que perdura ou vai ser um susto? É relevante. O mercado ele tá frágil, tá? Então, o que acontece? Qualquer tipo de notícia acaba mexendo e demais o mercado. Então, o que foi divulgado foi um nível de alastramento da nova Covid, que agora recebeu o nome de Omicron, né? E essa variante na África do Sul não é porque é a África do Sul que vai falar assim, digamos assim, o peso da culpa, tal como a primeira variante surgiu lá na China e todo mundo culpa a China. Na realidade, eu estava lendo que na África do Sul é um dos melhores lugares de detecção. Então ela foi detectada lá. Quando foi detectada e viu esse nível de alastramento, que ela supera muitas vezes a alfa, beta, a delta, que era a maior da variante do momento, ela foi alarmada, e quando viu, opa, e agora? Não tem vacina? Tem vacina para isso? Daí a primeira reação do mercado foi, opa, vende tudo, mas não é tão letal quanto a beta, e já viu que algumas das fabricantes, está tudo em nível de teste ainda, né? Mas a mesma vacina, e isso eu acho que vai ser agora daqui por diante, né? Cogita-se que a mesma vacina, tanto das maiores fabricantes, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, que ela vai caindo, por isso a mais de uma dosagem, enquanto a mesma coisa a Janssen, que só tem uma, mas já estão vendo a questão de segunda, para poder voltar. Acaba sendo a mesma ideia que você tem por trás da vacina da gripe, que todo ano você toma, ou você tem a possibilidade de tomar, né? Então a Covid acaba entrando nesse ponto. Então, uma terceira dose das mesmas vacinas que hoje a gente já tem no mercado, já é possível, aparentemente, para manter sob controle essa cepa, dessa nova variante. Tomara que seja. Então, isso, se o mercado realmente entender, resulta nessa alta que a gente está vendo, que nem perto do que foi a queda, mas muito maior do que aquilo na normalidade a gente vê em mercados futuros, de 0,1, 0,2, 0,3, né? Mas isso só mostra para a gente que o mercado está frágil. Pode chegar qualquer uma notícia ou qualquer outro fato relevante que realmente despenque as bolsas, sim, mas qualquer uma notícia que possa gerar qualquer furdunço, o mercado vai reagir dessa maneira. Então a gente tem que estar esperto. Ninguém consegue prever o dia de amanhã. E preparado. Principalmente daí, vocês que atuam. Se você está convexo, ótimo, você vai ganhar na convexidade. Só que muitas das estratégias, principalmente Bolsa Família, eu mostro que elas são de vega negativo, porque são teta positivo, certo? O VIX, galera, saiu de 14 e foi lá para 24, 25, 28. E para cada um pontinho de VIX que você está perdendo muito em vega, que são vegas negativos. Então, calma, senta, analisa o mercado, vê a sua estratégia. Tá dentro do boundary? Tá. Dá até para vender agora, que se antes eu estava vendendo com o VIX a 14, eu vou vender agora que o VIX está a 28. Se tiver cash para tal, sim, vou vender. Sempre trabalhe dessa seguinte maneira, mas não se alarme, tá? E principalmente, quem sabe no futuro eu dou um curso aí de como como ser um gestor de carteira, principalmente fale isso para seus clientes também, porque deu 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, meu telefone começou a tocar, e mensagem chegando, e dá uma olhada nesse VIX, tal, daí não, olha aqui, ó, estratégia sob controle ainda tem que cair, sei lá, 20, 30, 40%, e a gente está convexo, então relaxa que muitas vezes o que principalmente opções, o que o número mostra ali na tela no mercado sem liquidez e totalmente volátil, e você está vendido em vol, pode te apavorar sim, tá?
Então, saiba o que está fazendo. Para saber o que está fazendo, até dia 30/11, entre no CDM. Depois, você realmente não vai estar sabendo o que vai estar fazendo. E olha que interessante. Registro aqui meu depoimento a respeito do curso de opções da Dual Market. Fiz o CDM 7 e entrei no grupo dos faixas pretas em agosto. Desde então, meu ganho de conhecimento tem sido exponencial, com acompanhamento diário do operacional do JJ e relevantes discussões e trocas de experiências com os demais integrantes da comunidade. Se você quer aprender a ganhar em opções além do movimento direcional, esse é o curso capaz de te levar do zero à proeficiência. Cara, ele fez a... Pronto. Exato. Falou tudo. Seria o mesmo depoimento meu se me perguntassem. O mérito não é só meu. Lógico que eu tenho o mérito como mestre, né? Quando no ensino, o maior mérito que você tem é quando você tem alunos aí dedicados a aprender. A Késia, o Gustavo, que acabou de falar, e tantos outros são um desses. Acompanho o Gustavo diariamente, a gente conversa no chat, e quando ele fala para mim que agora inicia-se o segundo ano de aprendizado de opções, quase me escorre uma lágrima do olho de saber o quanto o Gustavo já sabe com tão pouco tempo. E eu precisei de anos e anos e anos, entendeu? Então isso é muito bom. Então eu faço aí... Oi? E tem mais, o Gustavo, assim como eu, não é que ele tenha comprado só o curso do CDM, não, ele já consumiu vários cursos, e se você perguntar pra ele, já passou por vários. Quando ele fala bem do CDM, não é o primeiro curso que ele comprou e achou legal. Se ele fala que é bom, é porque ele tem muito conhecimento, já igual a mim, já comprei vários cursos. Até o CDM ficar satisfeita com o conhecimento que eu adquiri, entendeu? Gustavo é a mesma coisa, né? Show de bola. E tantos outros, igual eu falei, vai ser muito complicado até eu nomear, mas tem aqui o nosso representante canadense que sempre me deu uma força aqui, até mesmo no meu Instagram, o Márcio, o Dani começou como aluno, já está hoje, tal como a Késia, tendo uma proximidade maior. O Homer foi meu aluno. Então, galera, onde eu crescer, eu quero fazer vocês crescerem também. CDM 1. Obrigada. Oh. Vamos lá, então? Quando eu cheguei, era tudo mato. Ô, JJ, mostra então seus gráficos. Como é que tá aquela linha vermelha que estava aparecendo nas outras semanas? Eu não sei de qual linha você está falando, mas deixa eu colocar eu aqui. esqueci o nome do indicador que eu quero dizer. Coloca seu gráfico que eu te falo o indicador. Aquele indicador que indica queda quando colocava no mensal. Tá. Eu vou lá no TradingView, na cama. Cama, isso. Cama, né? Aham. Bom, vou lembrar esse nome. Aqui tá o Russell. Eu tô operando mais Russell do que S&P, também tô falando. Deixa eu colocar aqui o S&P. E, galera, aproveito já e já peço para vocês colocarem em papel não vou, tá bom? Esse é o S&P no diário. No diário não, nos 5 minutos. Então, uma leve respiradinha que deu aqui. Aqui é a minha região de volume de trade. Não chegou nem a abrir, daqui a pouco voltou tudo de novo. O mercado acabou fechando a 1 da tarde, né? Foi. E fechou a 1. Foi tenso. Não, já era previsto, é feriado. Então, feriado quinta e sexta seria meio período. Não tem nada a ver com a queda, não é nenhum circuit breaker. Circuit break. Imagina só. Talvez foi sorte ter esse feriado aí já marcado, né? Vamos então para o TradingView e vocês coloquem, por favor, o papel de vocês. Ó, tô falando, hein? Quem acompanha o nosso robozinho, eu inseri esse papelzinho aqui também, ó. CRO. Aí, JJ, as variáveis por trás do VIX é compra de opções put, call ou nada disso? Sim. Na realidade, é a precificação das opções na região ATM das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É assim que é precificado o VIX, tá? Então, você vai pegar o Delta 50 da Google, o Delta 50 da Microsoft, o Delta 50, e quando mais cara, maior o VIX. Lembrando que o VIX, também esse é o mais usual que a gente acaba por comentar, é
o 30. Quando se fala só VIX, é o 30, mas existe o VIX 30, 60, 90, tudo isso em dias, 6 meses, 1 ano, 5 anos, tá? Então, mas aquilo que a gente costuma trabalhar acaba sendo o VIX 30, tá? O VIX 30 não dá para ver no PageWorks? Ou é o que aparece padrão por VIX? Já é o padrão. O padrão é o 30. Agora eu não sei se o padrão é o 30 ou o padrão é 1 ano. Depois eu dou uma olhada. Mas o que... aí o Cama. Meu primeiro papel do Vou Não Vou é CRO. Ok. Deixa eu ver se eu acho um... Eu acabei esquecendo um site. É que faz tempo que eu não entro nele. Ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Já tinha sumido da minha barra. Veja que interessante. VIX. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, 3 meses. 6 meses. Daí você tem curvas diferentes, tá? De dezembro a julho, em julho você vê um spike. Em julho de 2022, um spike na vol. Então, para operações longas, convém eu... Cadê minha canetinha? Não tô achando minha canetinha. Bom, vou ficar no mouse mesmo. Você vê que aqui ele tá basicamente flat. Pode haver uma inversão, porque daqui para cá ele tá maior. Ele tá em backwardation, mas depois ele volta num contango aqui. Então, em 233 dias, a volta mais cara aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar agora para os papéis. Vamos. IWM. Porta-voz dos papéis. Eu vou começar com o CRO para atender o Homer aí, e daí a gente vai para os demais. CRO, um gráfico de 4 horas, é o que eu costumo usar para as criptos, tá? Ele deu o sinal de setup 1 aqui, veio, testou, não atingiu o stop loss e continua em setup 1. Ele tinha dado setup 2, retorno à média, retornou à média, ok? Então, setup 3, aquele recuo que deveria ter sido feito já foi feito. Eu não quero ter um viés, porque eu tenho muito desse papel em carteira, um viés bullish, mas eu tenho... Alguém tá vendo a... Não, tua canetinha não está aparecendo na tela. Tem que procurar ela aí. Bom, enquanto tu procura a canetinha, deixei na tela, enquanto tu procura. CRO, para quem está nos acompanhando e não sabe o que é a criptomoeda da corretora Crypto.com. Tá? É a moeda interna deles, assim como a Binance tem a BNB, a Crypto tem o CRO, que é a moeda que tu pode fazer stake dessa moeda e solicitar o cartão de crédito deles para poder utilizar a própria moeda ou outras moedas que tu tem em carteira como moeda de compra, usando a rede Visa e fazendo compras diretamente nas lojas que aceitam a rede Visa e descontando diretamente da tua carteira cripto. Então, se tu tem Bitcoin, ou tem CRO, ou tem, enfim, outras criptomoedas que são aceitas na Crypto.com e coloca elas como saldo do cartão, até moeda fiduciária pode ser colocada também, eu posso colocar real lá, para quem não mora do Brasil, botar dólar, enfim. Real, dólar, euro. Real, dólar, euro. Uhum. Então, coloca isso como saldo no cartão, é como se fosse um cartão pré-pago, não é um cartão de crédito, então é um cartão de débito ou crédito pré-pago, que tu pode usar na rede Visa. Eu não ganho nada deles, só estou falando aonde eu estou me posicionando, você pode se posicionar com a sua conta em risco, mas eu tenho um linkzinho aqui, que se você utilizar esse link e realmente abrir a conta, você já sai ganhando $50 e eu... 50 ou 25? 25 dólares e eu ganho $25 por você ter usado o meu link. Em CRO. Homer, você não falou o mais importante. Tudo que você paga com esse cartão de débito, você ganha cashback. Ganha cashback, tem vários níveis de cartão. No mais básico é 1%, depois vai 2%, 3%, acho que é 4% mais alto. Acho que tem até 8%, se eu não me engano. 8%? E ainda para melhorar tem 8%. A partir do que... Porque 8% você tem que deixar $400 mil lá. Uhum.
Em reais isso é 2,5 milhões que eles pedem aqui no Brasil, no aplicativo mostra ali 2,5 milhões. Isso. E Só ainda com o que eu tem... ganhei de quando eu comprei, eu tô quase chegando nesse nível. Olha aí, ó. Snob. Viu? Só porque eu comprei e ganhei 30% em um dia. Tudo bem que eu já devolvi tudo, porque voltou, né? Mas, enfim, eu sigo dizendo que eu ganhei 30% em um dia. E Mas, perdeu ó, no dia seguinte, você não conta. não, dia seguinte a gente deixa quieto. Agora deve estar com 5%, talvez, ou um pouco mais. Ainda estou no lucro, não passou do meu preço de compra. Mas, além disso, quem tem o cartão do Ruby em diante, tem cashback de 100% em Spotify, Amazon Prime, Netflix e outras assinaturas, vai aumentando. No que eu pedi, pede stake de R$2.500 e ele dá 100% de cashback no Spotify, na assinatura do Spotify. E mais 2% de cashback em qualquer compra que eu fizer. Esse cashback é todo retornado em CRO. Então tu vai aumentando a tua carteira de CRO conforme tu vai usando o cartão. E aí ele fica em uso para tu poder usar de novo, enfim, e ganha na valorização da moeda no que tu deixou em stake para pedir o cartão. E é legal, os $25 que ganha desse link do JJ é na hora. Assim, quando você abre pelo aplicativo do celular, baixa o aplicativo, ele te pede, não esquece de colocar um código, tem um código. Colocando o código, quando você termina de abrir a conta, sem ter enviado nenhum real, você já vai ter os $25 lá. Super bacana. O professor perguntou se pode abrir conta estando no Brasil. Sim, eu abri conta, estou no Brasil aqui, pode abrir conta. Só se atentem numa coisa, que eu passei, eu tive dor de cabeça com essa encrenca. Use um aplicativo, porque o site não é bom nem aqui ainda. Eu descobri isso. Foi desenvolvido para usar no aplicativo. A carteira que tem no site é diferente da carteira do aplicativo. Então, se tu abrir a conta no aplicativo, comprar cripto no site e tentar pedir o cartão pelo site, não dá. Se as tuas criptos foram operadas pelo site, tu quiser usar o aplicativo para fazer stake, não dá, elas estão em carteiras diferentes. Aí tu tem que transferir da carteira PC, da carteira desktop para a carteira mobile. É uma encrenca. Então operem só pelo aplicativo, só não usem a plataforma PC. Não usa o PC. Melhor. Sim. Dá para transferir até por Pix para eles. Tá. Vamos mandar uma hashtag pro Cripto. Patrocina a gente, porque a gente não tá ganhando nada com isso. Não estão ganhando nada com isso. Eu não ganho ainda, mas o nível que eu cheguei, não ganho nada, assim, a não ser esses $25. Mas quando eu fui promovido pro cartão do roxo e verde, agora eu não vou lembrar os nomes, pro branco e rosa. O próximo agora que tá faltando é só o preto. Mas nesse, eles já me deram uma camisa e um moletom que vai chegar aí. Eu mostro pra vocês. Não sei quando vai chegar. Vai vir pro Domingão, igual os lutadores de UFC agora, com aquela camisa preta. Já pensou? Cripto. Vou falar assim, isso é o corner de quem agora? Que os corners também usam. Mas vamos lá. $100 por 30 dias para poder ganhar os $25? Qual o mínimo em dólares? Eu acho que é... Peraí. Os 25, na hora que... Igual eu tô falando, quando você faz no aplicativo, usando esse código do JJ, tem que pôr o código. Na hora que você terminar, não enviei nenhum real. Os dólares já estavam lá na minha conta. Os 25 entra na hora. Na minha só vai entrar quando você colocar. Enviar dinheiro. Tá, mas pra mim entra na hora, assim, tal. E aí depois, esse de deixar o dinheiro na conta, se você quiser fazer o cartão. Aí tem um mínimo, assim. Tem um cartão que você não precisa deixar nada. O primeiro cartão, que acho que dá 2%, quanto que é o você pediu, Homer? 4%? 2%? O primeiro é 1%. O que eu pedi é 2%. Isso, aí esse que é os R$2.500, você tem que deixar lá R$2.500 por 6 meses. Isso, entendeu? Para deixar esse negócio de deixar o dinheiro preso lá é para fazer cartões, né? Não, mas ele está se referindo a que o bônus só é liberado para o teu uso se tu deixar $100 por 30 dias. Eu não sei dessa parte. Não posso dizer que sim nem que não. Sim, mas o que os 25 entra na hora, eu sou prova. Eu fiz e os 25 entrou na hora. Maravilha. Então, vamos voltar. Achou tua canetinha? Não achei. Na pasta da... Vou te mandar no privado aqui. Tem um caminho que tem ela. Não, eu tenho ela aqui, só que eu clico para abrir, me dá um código em alemão e não aparece o toolbar. Entendi. Vou te mandar um endereço aqui, vai explicando aí, vou te mandar um lugar e tu tenta. Uhum. E dá para mandar dinheiro para lá por Pix, viu? Para quem tá no Brasil. Só demora.
Lê aí o que dizer. É umas 4 horas, né? Não, pouquinho. menos, meia hora, 1 hora. O meu, é que quando eu voltei a olhar, já tinha passado umas 4 pro dinheiro ter chegado lá. Bom, vamos lá. E por que eu tô feliz assim com o CRO, galera? Porque quando eu entrei, eu comprei CRO a 19 centavos. Nossa, quanto tempo atrás, JJ? 2 Não faz semanas? muito tempo, não. Não tem aí, não tava, acho aí na. Eu acho que ele não tem registro do. Bota no diário. No diário talvez tu consiga ver. Não tem, não Ou tem. Passou a ter registro aqui em novembro, tá vendo? na CoinMarketCap tu consegue ver. Aí no site, no CoinMarketCap. Qual? CoinMarketCap. É um site, não é na. Aí. Não é no TradingView. Mostra na sua Tá. tela, Homer. Mostro. Um segundinho. Colocando aqui. Aqui. Aí, tá na minha tela. CRO. Aqui é todo o gráfico dela, 19 centavos. Quando foi, JJ? Ó, 19, ela nem aqui chegou a 19, 14. Não, foi esse ano. Pode ir. Então vamos botar aqui. 7, 6, 7. Foi aqui no início da Aí, subida. isso. Aqui. No pé da subida. Entrei aí, ó. Nossa, olha o tamanho dessa alta. Isso foi 28 de outubro, então dá para botar um mês aqui. Foi aqui, no inicinho, pegou toda a alta. Tá 76 agora, 75 agora. Uhum. Chegou a 99, aqui para quem tava, foi quando eu falei dos 30%, chegou aqui em 99 centavos. E aí ela voltou para 75 agora. JJ, como você tinha que deixar alguma coisa, o dinheiro preso lá, com essa subida você poderia ter retirado parte? Não, 6 meses Não. preso. Uhum. Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. E depois vamos para os demais ativos. Já passamos muito tempo aqui. Aqui tá falando que é venda. Então tá contraditório com o sinal do TTM Squeeze, que terminou a correção agora. Para quem gosta do Didi, o setup agulha, esse aqui é o setup agulha, ó, que indica aqui alta, agora cruzando a linha zero. Tá? Então tá contraditório com o RCI, mas vamos embora. Aqui tá falando para não se expor, e lá atrás tinha dado setup 1. É isso que temos aqui para quem gosta de figura geométrica. Como eu já tô com stake de 2.500, então eu tô bullish, delta positivo, para cima, foguetinho não tem ré. Ai. Dá para dizer que eu Tá tô nesse posicionado no triângulo gráfico mensal. Nesse triângulo. Tá delta positivo, Homer. Total, eu tô para cima. Eu também. Super bull. Vamos lá. Próximo papel, Kézia. IWM. Agora, a partir daqui, diário semanal e mensal. Olha o gap que abriu o IWM. Nossa. O Kama tá falando para não se expor, a RCI tá falando que é compra, aqui ainda tá falando que é baixa. Na dúvida, eu não vou. Não, nenhum sinal dado. Por enquanto fique fora. Não vá nem para cima nem para baixo. Ok. Next. Facebook. Facebook não mudou o ticker ainda? FB? Não vai mudar para meta? Não, o ticker continua, né? Pois é. Mas se você digitar, ele já mostra como Meta Platforms. Ele não mostra mais como... aqui, ó, Meta Platforms. Uhum. Setup 2, antes da queda lá, no dia 22, caiu. E acionou o stop loss. Então aqui foi dado perda. O Kama tá falando baixa, né? Não. Ou alta, eu não consigo ver. Deixa eu... É baixa aqui. Tá oscilando nessa média.
Isso no diário, no semanal, nada. No mensal, retorno à média, que ainda não ocorreu. Próximo. Apple. Apple. Isso. Exato. Apple no diário, retorno à média. Ainda está vigente. Sendo retorno à média, você está com um papel em 156. Eu tenho uma média no 150. Tem 6 pontinhos para cair. No semanal, setup 2, ainda vigente para alta. Então, possivelmente, ele vai ficar zigue-zagueando aqui para trazer essa média, mas o setup 2 já foi iniciado. Se está comprado, pode permanecer comprado. Se não está comprado, talvez ele venha a corrigir o último pavio aqui. Vamos simular alguma coisa possível para essa 153. correção de 6 pontinhos de Apple? Podemos. Brincar alguma coisa no Tasteworks, ver o que Podemos. Se tem alguma coisa boa? Sim. Quer fazer aí na tua? Pode ser, vamos brincando aqui. Vamos ver. Peraí, aqui. Eu tô zerando minhas posições em... Ah, e falando em zerando posições, acabei zerando Moderna. Para quem acompanhou esse trade, foi muito interessante. Põe o gráfico de Moderna aí, o Homer. Nossa. Pega o earnings. Consegue exibir o earnings aí? Vamos descobrir. Não, passado. Qual data foi? Eu acho que foi quando abriu esse gap aí de baixa para baixo da média aí, lá atrás, próximo da sua letra, próximo da tua letra N, isso. Eu acho que foi aí, mas a região de preço é a mesma. Então, tá lá nos 360, tá vendo? É isso? Sim, é 390, 400. Aqui a linha tá em 400. É, mas pega a base desse... A base... 384. Ok. Eu tinha comprado uma put aí no 360. Veio o earnings, despencou. Esse papel chegou a valer lá na casa dos seus 210. 222. Olha o pavio do vermelho aí. É a mínima dele, 210,96. Daí eu segurei só a call comprada. Nossa. E quando foi na sexta-feira, eu fui lá e consegui mais de $4 mil vendendo essa call comprada do earnings que eu tinha ido contra, tinha dado errado, entendeu? Nossa. Só com o fechamento do gap. Foi que salvou a minha sexta-feira. O que tu comprou, aqui tu fez qual operação? Em 380? Foi um Ironfly, só que eu acho que eu fiz um pouquinho abaixo, porque a comprada tava aí. Aí, ó. Ah, a comprada tava pra cá. Uhum. Nossa. Até quando deu ruim, deu bom. Até quando deu ruim, deu bom. Ok. Então vamos ver, Apple. Se fosse voltar até aqui, 150... Ele deu retorno à média lá? Hã? O retorno à média foi no diário, né? Acho que foi no diário. Tá aqui. Eu geralmente uso mensal, mas vamos usar o diário. O topo que tá aqui no diário, daí tem que fazer um trade mais curto, tá? Porque geralmente o retorno à média eu faço para 45 dias no semanal, que não é o que está acontecendo aqui. Mas vamos se expor da maneira que você está falando. A alta deixada aqui foi em 16570. Kézia é a nossa 16570. tomadora de nota. O ATR tá 3,18. O ATR está 3,18. Então, 3,18 vezes 2,75, certo? Certo. Por que 2,75? É o que ou 2,5 ATR ou 2,75 ATR é o que eu uso de distância. Certo. 8,745. Mas qual é o valor que a gente tinha tomado nota? 16570. 16570. A 174, vamos buscar lá entre 174 e 175 o strike. Esse é o nosso limite para alta, tá? Ah, tá. Esse. Mas seria o stop loss, hein? Isso. Tá. Vamos ver os possíveis trades que a gente poderia estar fazendo aí. Vol aqui tá tudo meio equilibrado. 34, 35, 34. Não tá alto. Não.
E o heavy rank tá igual. 34 É. também, não tem distorção aqui, tá parelhinho. Não tem earnings nem nada. Ou seja, é uma queda sem volatilidade alta. Isso. Você pode tentar uma diagonal de curto prazo. Vou Qual é a mostrar menor o- entre o vencimento de 5 dias e o de 40 dias? Qual é a menor vol que você encontrei? 33 na de 40 e 34 na de 5. Tá. Menor, a menor delas, a menor delas é a de aqui, de 25, tá 34 redondo, e a de 12 também tá 34. A menor é essa. Pega de 40, que é 33. E a maior é de 19 dias. Então vamos fazer 25 com 19, uma diagonal. Uma trava diagonal? É, de baixa. Então vamos botar Visando aqui. esses 3 pontos aí. Uhum. Aonde vai ficar mais caro, mas você poderia colocar a comprada. Você tá em call, hein? Você tem que fazer input. Então, peraí, vamos tirar essa. Não. Tá, e aí os dias que a gente tinha visto. A 25. comprada 25 e a vendida 19. Aí, Eu vou mudar a tela pra gente poder ver aqui assim. beleza. Agora, a ATM tá no 15, tem 157 aí? Tem um 5,7,5. Então deixa a vendida aí. E aonde Tá, tá o eu- stop loss que a gente calculou? 1,75. 174. Entre esse ou esse, daí você vê qual que é. 1,75, ela tá 19,85 e aqui 18,80. Essa seria uma possibilidade. Aqui a gente tem aquele vai dar zero para quem está assistindo e não sabe, aquele dá zero porque a gente está trabalhando com vencimentos diferentes. Então Uhum. ele não mostra o lucro máximo. Na operação aqui, a Apple caindo, essa put se desvalorizaria. Perfeito. Não, ela se valoriza isso aqui, né? As duas se valorizam, só que uma você tá vendida, o trade vai contra você. Exato, e a comprada vai valorizar mais. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte: 172 menos 172,5 menos quanto ela tá agora em mercado? 15681. 156.81 tá 15. Então, ó, você tem 15,69 de valor intrínseco, que é o que você estaria comprando. Como a volta baixa, você está pagando 11,85. Você está pagando menos do que o valor intrínseco da put. Entendeu? O raciocínio? Uhum. Essa é uma boa possibilidade de trade se você estiver bearish na Apple. Eu não entro nessa operação porque eu já tô bullish aqui. Né? Uhum. Já tô com uma. Que a gente comentou até no domingão passado, para quem não assistiu. Eu já tô Foi com o Dani, né? Que o Dani deu a Então, letrinha. o que você pode fazer, uma outra possibilidade, porque essa acaba sendo muito caro para ti, você tá com delta de quanto na JJ Time Bomb? Apaga essa diagonal que você acabou de simular. Aqui vai mostrar, eu acho, né? Se você for no teu portfólio, eu acho que mostra. Mostra. Uhum. Aqui. 14,65. Não, 4,70. 4,70. Ok. 4,70. Um teta negativo de. Vamos tomar nota disso, ó. Toma nota aí, Homer. Vamos fazer um BF3 aqui. Kézia, vai lá. 4,70 de delta e menos 1. O Homer tirou na hora que eu tava lendo. Menos 1,705. Tá. Agora vamos achar um calendário aí, Homer. Na put. Quantos pontos que a gente falou que ela cairia? Pelo menos 3 pontos, certo? Tá 1,56. Vai lá no 1,50. Mesmo prazo? Compra 25, vende 19. Se ele comprar
Um vencimento a mais, parece que a vol é menor um pouquinho. 33,9 e aqui é Ok. 33,7. Compre esse aí. Vamos ver de 40. 150, tu falou? Uhum. E aí depois vendemos. A 19 mais igual. alta é 19. Uhum. Você tava com quanto de delta? 1.7, 4,70. certo? Não, o delta é 4,70. E o Ok. teta é menos 1. Ó, Menos 1,7. aí você tá com um teta quase de 2 Fica bom. e um delta de menos 0,537, que vai ficar aí na resultante mais ou menos menos delta 1 de em delta. delta negativo. Se você continuar negativo, tu deixa como tá. Você abre esse calendário e deixa como tá. Se quiser ficar positivo, compra papel. Se quiser ficar mais negativo ainda, fica vendido no papel. Mas se o tempo ficar passando, a minha canetinha não está funcionando, né? Mas a gente sabe que esse calendário, aonde está esse 150, vai crescer uma tenda aí. Similar à tenda que você tem ali na borboleta. Então, se o papel ficar entre 150, eu vou jogar ali 145, porque ainda tem se tem a cair, curvinha. aumenta a velocidade e ainda tem uma gordurinha aí de gama e de vega. Então, entre 145 até o infinito, essa operação é vencedora e você está menos exposto ao delta, que você estava antes, só com a JJ Time Bomb, e com o teta positivo. Você quer realmente que o tempo passe. Do jeito que você está agora, você está teta negativo. Então, essa é uma maneira de você fazer um BF3 aí e ganhar com a passagem do tempo. Ou seja, eu ganho com a passagem do tempo e ainda praticamente neutralizo o delta da operação. Perfeito. Isso. E se o papel disparar, você vai fazendo o manejo com o papel. Agora, se 158 está dentro do teu buying power mais do que 1.580, se não me engano, que era a operação passada, eu recomendo ultra fortemente você reger essa operação dessa maneira. Uhum. Eu ganho um espaço maior para queda e aqui ainda tem alguma gordurinha com teta positivo. E esse é o Bolsa Família 3. E esse Pra quem payoff aí não perdeu- tá correto. Para quem Oi? perdeu o. Fala, Kézia. Que o payoff da Testworks nunca fica correto quando você faz diagonal, né? Ah, é. Aqui, ó, mudando essa zona teórica, ó, aqui ele muda o gráfico. Assim, na realidade o verdinho tá maior aí, que não tá desenhado. Sim. Maravilha. Vou preparar aqui. Para quem não sabe o que é o BF13 perdeu, a gente teve treinamento Jedi agora há pouco, ainda neste mês de novembro, e quem entrar no CDM9 vai ter acesso às aulas do treinamento, que foi onde o JJ ensinou o BF1, BF2, BF3, BF4, né? Isso tudo em 3 aulas. Então, Gratuita. gratuitas. Perguntinha. Buying Power. Buying Power é o meu poder de compra. Quanto de dinheiro eu tenho disponível em caixa na Tasteworks que eu posso usar para fazer uma operação. Então, uma operação que vai custar $10 para ser feita, uma trava de alta que seja, eu preciso de um Buying Power, um poder de compra, traduzindo para o português seria o poder de compra, de $10. Então é isso. Às vezes a corretora pede uma margem para uma venda de papel, é o Buying Power, é o poder de compra necessário para aquela operação. Acontece no Brasil também. É que, por exemplo, para você vender uma put, por exemplo, você tem que ter um pouco de dinheiro necessário lá, porque se o papel cair, você vai ter que comprar o papel. Então a corretora te pede, no caso de put, 50% do valor que você gastaria para comprar aquele papel, do preço da put que você está vendendo. Né? A Testworks é 50%, né, JJ? Só um Em papel, exemplo sim. de put. Só um exemplo. Na venda de papel, essas coisas assim. É o quanto. Mas quanto a corretora te chama de. Aqui a gente chama, acho que é garantia, né, no Brasil. A Não, corretora chama. eu vou tentar dar uma olhada aqui, peraí. Eu acho que aqui no Brasil a gente fala assim, quanto te chamou de garantia? Não Não, é sei. margem também, quanto pediu de margem. Margem, é verdade. Garantia é outra coisa. Ele não vai mostrar aqui na corretora porque é domingo e Brasil é Brasil, não tem nem como ver cotação no domingo. Homer, Diga. monta aí, ó. Vamos lá. Tá aí nos comentários. Deixa eu desmarcar
Aqui eu já tenho. O gráfico fica limpinho. Quer que eu vou te falando? Ou você consegue ver e montar junto? Pode ser, eu vou botar minha tela aqui, que aí vocês ficam acompanhando a montagem. Essa aqui. E aqui. Pronto. Agora eu vou montar do jeitinho que eu gosto mais. Tá, 150, que DT é isso? 21 de janeiro. 21 de janeiro. 21 de janeiro, 54 dias. Enquanto você está montando aí, ó, o Carlos está falando aqui, ó. Eu estou fazendo day trade de opções com o operacional do Dendem, queria aplicar aí nos Estados Unidos, mas estou fazendo o curso de outra pessoa no momento, queria fazer o CDM no futuro. Vou deixar os próprios faixas pretas aí responderem para ti se vale a pena o curso de outra pessoa ou o CDM por $200 e realmente, I'm so sorry, é o último. Olha, meu conselho é, faça o CDM, faz um esforço. E o JJ, por exemplo, faz day trade de opções nos Estados Unidos. E ele fala todo dia que ele tá fazendo. Às vezes é só pra gente conversar, por exemplo, eu não faço day trade de opções nos Estados Unidos. Mas ele comenta o que ele faz e tal. É bem legal a sala do Faixa Pretas. Então, aproveita, parcela em 10 pagamentos lá, dá pra dividir, JJ? Aí o Homer que sabe. Dá, Homer? Quê? Dá pra dividir o CDM em quantos pagamentos? Dá para parcelar em até 12 vezes pelo link que a gente que tá rolando aqui embaixo na tela, comunidadedomarket.com/cdm9. 12 vezes, Pronto. acho que é de R$146, se não me engano. Pronto. Fica nessas 12 vezes. Consegue parcelar o curso. Eu garanto que tu paga o curso antes da terceira parcela ou quarta parcela. Garanto não, eu não posso garantir nada. Eu ia te falar, não garante não. Não posso garantir nada, mas muitos alunos... Teve aluno do CDM9 que pagou o curso antes dele começar. Ele comprou, entrou na turma, o curso começa a contar os prazos todos agora, dia 1º de dezembro. Então o curso nem começou, na real, ele já pagou o curso, ele já teve lucro. Eu postei isso, novo recorde, não foi? Foi o novo recorde. 150, 54 dias, agora vai dar. 9 horas é o novo recorde. Imagina, em 9 horas o aluno pagou o curso. Gostei também. Enquanto você monta, só mais uma coisa, eu não sei se agora a pessoa que perguntou sabe, é que na Testworks, pelo menos, você precisa ter $25 mil em contas na conta da Testworks para autorizar você fazer day trade em opções, tá? Aí você tem que fazer o curso e já começar a enviar o dinheiro para lá em dólares, porque não é igual no Brasil, que com qualquer tanto você faz day trade em opções. Deixa eu corrigir. Não é a Testworks. É uma regra federal. É toda e qualquer corretora. E não é opções. Até com papel, qualquer tipo de day trade você tem que ter para não cair nessa regra federal e ter o risco de passar um limite de 3 operações e ter a sua conta bloqueada, você deve ter $25 mil em conta. E detalhe, mais um adendo sobre os $25 mil. É $25 mil para tu estar habilitado a fazer. Então, se tu colocar $25 mil, fizer um day trade, perder $1 e ficar com 24.999, tu não pode fazer day trade de novo, tem que ter 25 mil. Então, é 25 mil mais o teu risco de perda, mais o teu prejuízo que tu aceita numa operação, $200, $1.000, enfim, quanto for. $25 é o mínimo para iniciar. Sim, mas é legal, se você tendo esse dinheiro na conta, dá para fazer. E não se preocupe em ficar com medo, por exemplo, às vezes a gente faz uma coisa errada, até eu já fiz. 3 day trades por semana você pode fazer, então às vezes você faz ou sei lá, compra uma opção, ela explode no mesmo dia, fala, eu vou vender e fazer um day trade. 3 day trades por semana você pode fazer, que não bloqueia a sua conta, não acontece nada, tá bom? É um limite de erro semanal, digamos assim. Pronto, montou aí? E aí, Homer? Tá aí, ó, tá montada a operação citada pelo Márcio. Uma put comprada para 54 dias no strike 150, 2 puts vendidas em 160 e uma put comprada em 165 para DTE de 21 de janeiro, mais 5 papéis vendidos aqui. Então o payoff fica esse aqui. Os números de baixo não convém analisar porque fica distorcido esses $19.500, como o JJ já explicou em outras ocasiões. Mas tira o comentário. Tira o comentário só pra gente ver quanto você pagou. Isso. 191,60. De crédito. De crédito. De crédito, eu vou receber porque eu estou vendendo os papéis vão dar mais do que o valor da operação.
Mas ele vai pedir a margem, vai ser a margem da venda dos papéis menos o valor que eu vou pagar. A venda dos papéis dividido por 2. Dividido Isso. por 2. É a margem solicitada. E aí depois eu faço a compra da operação. Vamos lá, próximo papel. JJ, tem alguma consideração sobre esse payoff aqui? Tá bonito? Tá feio? Eu gosto bastante. Legal. E esse é o Eu só, se no curto prazo a Apple corrigir, que é o que a gente estava falando, cair uns 5 pontinhos, o teu payoff aí, ele cai numa área de prejuízo. Então, talvez, buscar uma melhor assimetria jogando essa put um pouquinho mais para a esquerda, porque se o mercado já subiu o que tinha que subir, eu não acho que ela chega... todo o conjunto, não só essa aí, senão você fica com um delta mais positivo ainda. Eu não acho que ela chega lá na casa dos 200 aí no curto prazo, entendeu? Sim. Posso estar errado, lógico. Digamos que tem um mata-boi aí, né? tem um mata boiada aqui. Mas com a queda tende a volatilidade a subir, aumentar, o que não aconteceu com esta queda. Então, por isso que a gente fala que tende a subir, que ocorreu uma queda, mas a volatilidade não subiu. Isso a gente pode conferir aqui, ó. E caiu sem volume, ó. Olha a sexta-feira da... Ó, aqui o EV Rank da Apple na sexta-feira. Ele subiu, mas não foi nada monstruoso. Não foi nenhuma subida perto da que a gente sabe qual foi aqui no canto. Digamos que já esteve melhor. Já esteve muito maior a volatilidade de Apple. Chegou a 136, ali 140 quase. Então, ocorreu uma alta de volatilidade, mas nada absurdo. Para quem não sabe onde eu tô, é o ticker da empresa, .ivr. Aí tu vai ver o EV Rank dessa empresa, desse ticker, a evolução dele no gráfico diário, no semanal, enfim, no que for. Ó, no semanal e assim sucessivamente. Ok. Quer dizer, qual é o nosso próximo papel? AA. American Airlines? É isso, né? Alcoólatras Anônimos. Alcoólatras Anônimos, pode eu ser também. Não é Nosso álcool. querido Mário Nobre. Mário, precisamos de mais uma vez, tô no domingão, hein? Vem dar o ar da graça aqui. Alcoa, nada no diário. Alcoa, achei que era American Airlines. American Airlines, eu acho que é AAL. No semanal, foi dada a alta, não chegou a ser estopado ainda aquela alta, porém não saiu do lugar. Isso desde 27 de setembro, lateralizado. E no mensal, nada também. Foi dada a alta lá em agosto, antes até aqui, e não saiu do lugar. Esse papel, ele, se você gosta de fazer um Bolsa Família, umas estratégias de renda recorrente, ele é muito bom, porque ele respeita topos e fundos. Tem, lógico, exceções, mas que se você trabalhar com um limite em delta, redeando o papel, você consegue trabalhar muito bem dentro de uma faixa. Ó. Próximo. FXI. Como é que estamos as coisas da China? FXI. No mensal, o setup de baixa, ainda permanece o setup de baixa, não rompeu essa média. Tá? E eu reforço o sinal de baixa dado aqui com a queda do TTM e aqui inicia um novo ciclo de baixa, só que ele está contradizente com o RCI. Falando compra, tá vendo? Okay. Então, observar o sinal. Se precisar entrar mais pesado no trade, você pode fazer um sinal de baixa aqui e reforçar o sinal aqui, ou com stop loss aqui, na média do Kama. Ou ainda, se não está muito confiante, eu iria no mais conservador, eu deixaria ele buscar essa média aqui de novo, daí eu deixaria um stop loss bem curtinho. Eu poderia entrar vendido no papel aqui na região de 41, com stop loss no 42,5, 1,5 ponto, mais para buscar 3, 4 pontos aqui de queda. Ele está zigue-zagueando aqui entre essa média e buscando um rompimento desse pivô. Outro, próximo? CLF. Cleveland Cliffs
deu setup de alta no diário lá no dia 22 de novembro. Ele perdeu a força do TTM Squeeze, continua comprado, porém houve a correção aqui, o que não acionou o stop loss, mesmo com a queda geral do mercado. Então, para mim, ainda é alta esse ativo aqui. No mensal, nada. Nada de nada de nada. Isso semanal, né? E no mensal, tá falando para não se expor. Ok. Vamos lá, biqueira, EWZ. Sempre a biqueira. Sempre a biqueira. EWZ deu um novo sinal de baixa no dia 23 de novembro. Continua o sinal de baixa. Tá falando que ainda vai cair um pouquinho mais. Isso no diário, curtíssimo prazo. No semanal, ele pode vir buscar essa última mínima deixada aqui na semana do dia 18 e daí sim dar um novo sinal de baixa no semanal. Mas por enquanto não foi dado o sinal. Ainda permanece o sinal de baixa. E no mensal, nada. Então, observar aí que muito possivelmente ainda pode continuar a queda no EWZ. Rumo aos seus, o último deixado foi 20. Nossa. Rumo a aumentar Próximo. o dinheiro da minha carteira. Vamos lá. Eu disse rumo a aumentar o dinheiro da minha carteira. Quem está perdendo dinheiro na biqueira, quem está negativo no Brasil e está querendo tentar dar uma virada, tentar, né, dar o último suspiro antes de ficar com, enfim, saldo nulo, entra pro CDM, aprende a fazer as coisas e faz que nem a Kézia. A biqueira tá caindo e a Kézia tá só aumentando o patrimônio dela, tá só ganhando com a biqueira caindo. Olha a minha situação. Eu aqui, ainda tenho carteira aqui no Brasil. Só que eu entrei pro CDM e na hora do gain, agora eu tenho uma posição em EWZ, que a gente chama de minha renda, minha vida, e lá meu delta é negativo. Então, se cair o EWZ, eu não fico triste, porque eu tô ganhando em dólares, entendeu? Tô perdendo reais aqui e ganhando dólar nos Estados Unidos. Então, tá ganhando tudo bem. Vezes 6. Tá perdendo vezes 1 e ganhando vezes 6. Isso. Quem quiser me acompanhar... E eu garanto que se o EWZ subir, tu não vai devolver o que tu ganhou. Não, tô convexa. Eu aprendi a ser convexa agora nos Estados Unidos. Quem quiser me acompanhar, é só entrar pro CDM9 e fazer a hora do game. Isso aí, tá sorrindo, ela está convexa. Tô convexa! Gente, GD, Gold. Retorno à média no mensal, que continua válido. Semanal deu 2 disparos aqui de alta, que não se confirmaram, mas também não acionou o stop. E diário deu baixa, então ele está divergente os períodos. Essa queda era para ter subido mais. Petri. Eu acho que ele quer Petri 4, porque a pessoa não colocou PBR. Deve ser Petri 4. Deu alta no dia 23 e continua alta. No semanal, sem nenhum sinal. E no mensal, deu sinal do mês passado e ainda permanece alta. Isso me deixa feliz. Próximo. XLY. Nada no mensal. Semanal deu retorno à média 2 semanas atrás, ainda não saiu do lugar, o que é propício de um retorno à média, porque daí a média cola mais próximo do candle. E nada no diário. Tinha dado um retorno à média lá atrás, no dia 2 de novembro, e ainda permanece. Okay. Então, o retorno à média está funcionando aqui. Ou esse papel cai, ou a média sobe. A média agora está no 197,62 e o papel está no 204. Então, falta pouco aí para chegar a média ao preço. Antes do próximo papel,
quem está assistindo aí não é de nenhum CDM, está só acompanhando o Domingão, vendo essa tela que o JJ está mostrando, onde ele diz deu entrada no dia tal, deu entrada tal dia, deu entrada aqui, setup 2, setup para alta e tudo mais, e quer ter acesso a esta tela, a este setup, as entradas que o JJ mostra aqui no Domingão, dentro do CDM9 a gente disponibiliza 2 meses de acesso ao grupo do robô, o robozinho frenético, aonde ele dá entradas em quase 800 ativos do mercado americano, que ele fica monitorando 24 horas, inclusive criptos, e ele mostra essa imagem quando algum deles dá entrada. Então, mais um benefício do CDM9, 2 meses, não, desculpa, 6 meses, eu errei. 6 meses de acesso ao robozinho, durante o acesso ao curso do CDM9, e quem entrar no faixa preta depois tem acesso ao robozinho permanentemente, enquanto mantiver assinatura no faixa preta, também tem acesso ao robozinho frenético. Para quem está aqui nos olhando, eu vou mostrar aqui CDM9. Aqui. Este é o nosso robozinho frenético. É aqui que ele mostra as coisas, ó. As entradas estão todas aqui. Ele mostra todos os prints, ele dá um print do ativo. Vou dar um de brinde para vocês. Doku. Ele deu entrada, setup 3, retorno à média, tem explicando tudo como que interpreta isso aqui, e ele mostra qual a direção da entrada neste grupo aqui do Telegram, que alunos do CDM9 têm acesso. Então, mais um benefício para quem ainda não lembrava do que eu tinha falado antes, que tem acesso por 6 meses a esse grupo aqui. Só para vocês verem, agora que tá ali no Telegram, não vou fazer o Homer entrar, porque tá no WhatsApp, é uma conversa interna da empresa. Mas a parte educacional e de investimentos acaba tendo aí um payoff negativo e possivelmente a gente está avaliando até mudar de setor, né, Homer? Mudar de setor e mudar preços. Você viu o gráfico que eu mandei lá, né? Exatamente. Então, fique ligado. Próximo papel. NCLH. Tem um QR aqui. Já está na tela. Eu vou ter. Depois deu o setup de alta no QR no dia 22 e ainda permanece. Está perguntando qual estrutura para vender vol nesse papel. A vol está no segundo quadrante ainda. Tá? Mas está recomendando compra. Eu não sei se está bullish ou bearish nesse papel. Nada no semanal. No mensal deu um retorno à média que ainda não ocorreu. Então preste atenção que no mensal não quer dizer que o papel vai cair, mas quer dizer que a média pode subir. Tem um retorno à média aqui, porém no diário tem um setup de alta. Tá? A média está no segundo, o quadrante de volta no segundo quadrante. Agora, o que se fazer? KR. Aí VRank agora em 72,3, segundo a minha tela aqui. Só que tem um earnings aqui. A contração que se espera daqui para cá é mais ou menos 20 pontos, né? 19 e pouquinho. Se você estiver bullish nesse papel, vamos ver para que lado está o skill de volatilidade aqui antes. Pegar um delta que tenha dos dois lados. 5,16. Não tem, mas aqui, ó. 25. Delta 25 tem. Não, eu olhei errado. Não. Tem o 16 aqui com o 17 aqui. 30, 34. 27, e daí a gente chega à conclusão que está mais ou menos a mesma coisa, só que levemente para call. Então, se tiver que vender uma call, vender volatilidade, vamos vender call. Daí, ok, mas o que isso quer dizer? O que eu posso fazer é o seguinte: vendo a cara, compra barata. Acho que o papel vai subir, vamos pegar uma área de suporte desse papel. A própria média aqui, ó. A mínima aqui nessa média foi de 40,65, 40,75. Então vamos tentar alguma coisa lá no strike 40, comprando
Só que o papel tem uma liquidez pífia, tá? É. Aqui tá com liquidez. Talvez esse vencimento aqui não seja o melhor. Vou fazer mais curto. 40, aqui já tá com maior liquidez. E vender a curta. Curve. 5 dias, que é earnings. Delta 50, 53 está dentro do dinheiro. 50 tá aqui. Delta 35. Ó, vai de você. Aqui o valor extrínseco 38, aqui 69. Acho que aqui tá com maior valor extrínseco, tá compensando mais. Essa diagonal aqui que você pode fazer. E ainda tem rolagem aqui. Vender a cara e comprar a barata. Observe que esse papel aqui tá 3,85. E o papel do 40 ao 43. Então tem 3,14 aqui. De intrínseco. Que essa volatilidade, por estar cara, acaba trazendo toda a operação para 2,31. Ou seja, uma queda de aproximadamente 33% de valor intrínseco daqui para cá. Para mim, é uma assimetria boa. Se eu acreditar no papel e aceitar o pior cenário, que se ele cair até 40, eu compro, ou se ele não cair a mais de 40, eu vou perder 231 dólares. Essa é uma possibilidade. Ok. Próximo. MCLH. MCLH era o que estava antes, né? Eu gostei dessa operação, eu vou enviar para minha. Ok, manda aí amanhã. A gente vê se pegou. O próximo? MCLH. Ele ia olhar, mas o Kruger já estava na tela. Ah, tá. Nada no diário. Nada no semanal. Nada no mensal. Ah, então. Nada de nada. Não vou Nada nesse. de nada. Não AMC. A AMC no mensal tinha dado setup 2, ainda permanece. No semanal, setup 2 ainda permanece. Houve um recuo aqui, mas ainda não deu o stop loss. Deu um retorno à média. E ele tá quase para retornar à média aqui. Ou a média sobe ou o candle cai, tá vendo? É. E o diário deu setup de baixa. Então, no curtíssimo prazo, está mais provável esse papel cair aqui se ele não conseguir romper essa média aqui com o volume. Próximo. ADSK. Autodesk. Nada no diário. Nada no semanal. Deu um setup 2 de alta e com o último candle acabou atingindo o stop. E duas uma. Esse cara foi estopado. Se você tiver um viés de bullish no papel, ele foi estopado e ele pode dar uma nova oportunidade de compra aqui, ou se o mercado continuar caindo, esquece. Mas, para quem gosta do papel e quer encaixotar, pode fazer uma entrada parcial agora. Atentar que tem um earnings para cá também. Isso. Próximo. SU, Suncor. Deu alta no mensal no mês passado. Semanal deu alta no dia 1º de novembro. Ainda permanece o sinal. E nada no diário. O nosso CTM Squeeze fala que vai começar uma baixa aqui, mas o RCI tá falando, tá divergente, tá falando que é alta lá, buy. Nada, eu não faria nada. Né? Uhum. AC, Air Canada. Retorno à média, ainda tá ocorrendo no diário.
nada no semanal, nada no mensal. Ok. CRWD. Mensal dá um retorno à média, que é o que ainda continua ocorrendo. No semanal, 2 semanas atrás, deu o setup de alta, porém foi estopado. E no diário, tá falando retorno à média, dessa vez para cima. Então o papel agora tá 232 e a média tá no 262. Se você gostar do papel, ele tá dando uma condição bullish aqui. Então, se exponha sabendo dos seus riscos aí. Qual que tá a volatilidade desse papel? CRWD. 66, beleza. Tá bom. Temos aqui um earnings 86 para 54, vai cair bastante a vol. A princípio tem volume aqui, tem bastante volume. Open interest. Se a gente tiver bullish no papel, tentar fazer algo diferente aqui. Entra no 9 agora, daqui uns dias vai ficar sabendo que o DJ tá passando, a gente tem um checklist para mexer com um papéis. O DJ tá passando aí rapidinho, a gente já aprende um checklist, vê volatilidade, vê volume, liquidez, o DJ vê tudo aí rapidinho, ele vai falando, quem já é CDM já sabe que ele tá passando o nosso checklist aí. Se você ainda não sabe, vem pra cá que você vai aprender. Quem é CDM tá acompanhando o olho dele, tá? Ele viu isso, ele viu aquilo, tá acompanhando junto, ok, deu. É que ele faz o checklist assim, rapidão. Mas se a gente quer mais devagar, a gente tem uma listinha assim, a gente vai olhando bem devagarzinho. Tal. Vamos marcando, né? Olha, e esses tal é uns quantos, hein? Uns quantos. E aí, no final de tudo, ainda tem os pessoais. Com certeza. O pessoal do CDM9, daqui uns dias vai estar com a gente, assim, na mesma velocidade. Vocês vão ver. Os módulos serão liberados toda segunda-feira, viu? Serve para quem está no CDM9 como resposta e serve para quem quer entrar para saber como vai ser. Toda segunda-feira a gente libera um módulo novo. Você acha que o mercado vai continuar bullish? Seleciona isso aqui. Não. Só essa aqui. Aquele horário dele. Aumenta o prazo da mais longa, as curtas vencem e fica com uma call a seco. Uhum. E o preço da operação praticamente não muda, ainda segue ali na faixa de lucro. Aí pode ser que nem a operação em Moderna que tu fez, né? Quase exatamente. Isso. Né? Que fecham as outras e fica uma call a seco se o papel decolar. Aonde está o skill de volatilidade desse cara aqui? Delta 52. 11 com 12, Delta 52, 10 com 11. Tá do lado da put. Vamos vender put. 17 de débito. Delta 30. Delta 37. Ainda tô pagando. Não, recebi. Pronto. Recebendo 63. 47. Porque abaixo de 2 sigma aqui. A chance é remota, mas... Eis aqui uma possibilidade. Você ganha 67 centavos. O papel tem que cair 220 sobre 232,64. Tem que cair 6%, né? 5,4% no earnings. Você vai ser obrigado a ficar com o papel. Mas se o papel subir, ad infinito, você ganha. Aqui na região da caixa, mais de $1.000. E na região
dessa tenda. Se o zoom, que não tá me deixando... É que não é zoom. Ele não me deixa ver ali o ganho. Mais cerca de $2.000. Detalhe é que quando aquelas duas de trás ali vencerem, a outra call fica seco. Então ela só vai. 5 dias. 5 dias ganhando. Tem que ter cash para pegar o papel. Ou então paga o valor da operação sem vender a put, né? Sim. Sim. E aí o buying power já foi alto, né? Aqui, ó. Sai de 16 mil para $460. Só que aí você não recebe, você já tá pagando e pronto. Mas você vai perder Aí os 460. O teto fica negativo. Claro. Acho que é isso, gente. Estamos em 1h30 de programa. Falta só o AMD. Então vai, A gente AMD. olhou o AMC. Mandou, não foi? Foi o último. Não, a AMD agora. O Mário até comentou que ele já ganhou muito dinheiro com aquele papel lá, que é o XLY. Ele vem vendendo put. Não. Isso. Parabéns! Marião é fera em opções, vocês não têm noção. O Mário o cara é fora da cara é o nobre das opções. É o nobre. O Mário é nobre em opções. É verdade. Bom, vamos lá. AMD, retorno à média não se concluiu, ainda permanece no semanal. Vai aprender, Teodoro. Vai aprender com a gente. Vai aprender. Vou ficar tranquilo. Nada. E no mensal, nada. Pode ficar tranquilo, Teodoro. Fazendo isso todo dia, você acaba pegando a velocidade. Você já sabe aonde você tem que olhar, assim, certinho, assim. Ok. Isso é tudo. O que temos aqui é a pergunta do Mário Nobre. Tem uma perguntinha antes, mas vamos essa aqui. Se eu transfiro dinheiro da minha conta dos Estados Unidos para cripto, essa movimentação é considerada nacionalização de recurso ou é apenas uma transferência entre contas no exterior? A princípio, você não vai conseguir transferir direto para cripto da corretora, tá? Você vai conseguir... Depende, tem duas possibilidades. Se você já tem um banco americano e já faz essa, como não residente, mas se já tem a conta no banco americano e já faz do banco americano para a corretora, você só vai conseguir fazer do banco americano para a corretora e vice-versa, da corretora para o banco americano. Daí o banco americano você pode sim utilizar o cartão cripto. A mesma coisa daí com só trocar o banco americano pelo banco brasileiro, tá? A vantagem é o seguinte, é que você pode, mas isso tem que estar com um endereço físico aqui nos Estados Unidos, criar o cartão da cripto aqui nos Estados Unidos. E daí você faz esse ACH, né, com o cartão da cripto, jogando a cripto para a corretora, mas não a corretora para cripto. O que eu fiz foi transferir cripto. Eu mandei, como eu tenho a conta na Binance com as criptos, eu mandei cripto direto para cripto. E aí ali eu fiz toda a troca para poder fazer o stake pro cartão. Eu não mandei dinheiro para eles. Não mandei dinheiro, moeda fiduciária. O que vocês acham de Shiba? Cara, shitcoin. Deixa de lado. Quem viu aqui que eu mostrei a minha tela, viu que eu tenho Shiba e Doge, mas é $10 numa e 30 na outra. Dinheiro de opção. Se der errado, azar. É dinheiro que eu pagaria numa call. Mas eu não colocaria... É o vulgo dinheiro da pinga. É o dinheiro da pinga, literalmente, mas eu não colocaria percentual do meu patrimônio. Vou botar... Não vou. O risco é muito grande. Eu não recomendo. Não dá para entrar. Com dinheiro de pinga... Tinha uma pergunta sobre day trade em commodities. Eu passei por ela. É a mesma regra, Diego? Uhum. É a mesma regra? Os $25 mil se aplicam também para fazer day trade em commodities, né? Qualquer day trade, igual você falou. Isso. Agora, atentar ainda para a questão de commodities, que ela não é nem portfólio margin, nem margin, nem cash account margin. Ela tem um requisito específico de span margin. E ele por ele só já é alavancado, tá? Então... Por exemplo, se você for fazer um futuros de prata,
um lançamento de put, certamente vai ficar já mais do que $25 mil. Então, geralmente, os contratos em opções, devido ao multiplicador de cada commodity, e não é 1 para 100, necessariamente, cada commodity tem o seu, e daí, se você trabalhar com commodities, existe até uma tabelinha para tal, para saber o multiplicador de cada. Se lançar uma putzinha em prata, com certeza já vai morrer mais até do que $25 mil. Diferente de você se expor na ETF de prata, por exemplo. Entendi. Tinha uma pergunta, Homer, que você tinha colocado. Valor mínimo. Pois é, eu não sei onde é que tá o DJ que colocou. Aí. Você vai fazer isso aqui, Giovanni. YouTube. Você vai entrar aqui e digitar assim, ó. Duo Market mínimo. Duo separado. E vai abrir esse vídeo aqui, ó. Beleza? Qual o mínimo para operar opções no Zella? Simplesmente isso. Ali você tem todo um detalhamento no vídeo. Não deixa de colocar o like. E, falando em like, a gente até diminuiu o número de pessoas aqui. Eu não pedi o like e o like vem cada vez mais caindo nesse canal, galera. Eu tô perdendo relevância. Vocês não podem fazer isso comigo. Depois de tanta informação gratuita aí. Tá louco? Cadê os likes? Senta o dedo no like aí. Eu já prometi que eu vou fazer crochê aqui o dia que o like não estiver bom, hein? Pior. É melhor dar like. Procurando Beleza? mais perguntas pra gente encerrar aqui. Ó, o Elias já botou. Vacila não. Se matriculando no CDM. Bom conselho. Dá pra dividir Tá em vendo? 12 vezes. O meu alcance está diminuindo tanto aqui por conta da falta de like que nem os haters estão vindo mais. Pior, né? Acho que os haters se converteram, vai que a gente converteu eles. A gente tá convertendo até os haters. Então tamo bem. Bom, vamos para as considerações finais, então? Let's go. E me digam aí quem vai ganhar. Deixa eu pegar daqui na minha escrivaninha. Quem vai ganhar a próxima semana aí, ó. Nossa. Uau! Que gracinha! Eu gostei. Tá achando que é igual o da B3, né? Ó, esse aqui é mais sacudo. Aí, grande Mário Nobre, ó. Aqui a gente só aprende. Isso aí. Pessoal, bom, vou dar as minhas considerações. Depois o JJ, a Kézia dá as dela, depois o JJ conclui. Aproveitem a oportunidade. A gente costuma falar e citamos bastante isso, que a sorte, que todo mundo fala que é sorte, é oportunidade mais preparo. Então, as pessoas... Todo mundo não, Sêneca. Então, a sorte é oportunidade e preparo. A gente está te dando a oportunidade de tu estar preparado para quando a ocasião vier, né? Para quando tiver um evento de mercado, tu poder ter ganhos e dizer que foi sorte no final. Os outros vão dizer que foi sorte. Tu vai saber que foi empenho, foi esforço, foi estudo, foi dedicação, foi tempo investido em aprender algo novo, que não é fácil, não dá para dizer que opções é fácil, não é, para quem está começando sabe que não é, mas é algo que muda a tua vida, o pensamento de muita coisa, quem está vendo, enfim, são conhecimentos que tu pode aplicar na vida toda. Então não percam essa oportunidade, de entrar para o CDM 9, porque é a última turma do CDM. A gente literalmente está acabando com o CDM a partir da turma 9. A turma 9 vai ter ainda atualizações de vídeos, vai ter conteúdos novos dentro do CDM deles, que os faixas pretas também têm acesso. Então o CDM não é que a gente está extinguindo o CDM, a gente está extinguindo novas turmas do CDM. A faixa preta vai seguir tendo acesso às aulas, porque elas seguirão disponíveis para eles, e algumas atualizações que forem necessárias serão feitas dentro dos faixas pretas e para os alunos do CDM9 durante esse 1 ano de acesso. Então a gente não está sumindo com o curso, só não vai ter mais turma. Então quem não entrar agora não vai ter como entrar depois. Não entra mais.
não entra mais. É a última chance, até o dia 30. E para completar essa última chance, que não vai ter mais, e tudo isso que eu já falei, é a metade do preço, gente. É algo assustador e inacreditável. 50% do valor. Tá? Se um dia o CDM voltar, com certeza não vai ser esse preço, muito menos o preço cheio. A gente tem que. O CDM, acho que desde que nasceu é o mesmo valor. Então a gente precisa reajustar. Se ele voltar, não sabemos. A gente vai ver como as coisas acontecem, porque o mundo gira, né? Mas não tem previsão de ter outra turma. Tá bem? Me despeço por aqui. Uma boa semana a todos. Bons trades. Aproveitem. E mais uma coisinha, só para passar a palavra para a Kézia. 7 dias de garantia. Se tu entrar no CDM e não gostar, em 7 dias tu pode pedir reembolso, tem garantia, a gente devolve o dinheiro, não tem problema nenhum. Beleza? Até mais. Kézia, contigo. Sim, gente, o Dani não veio, mas eu vou usar as palavras dele. Obrigado a todo mundo pela atenção, pela companhia. Muito obrigado pelo tempo aqui, por nos assistir, nos acompanhar. Desejo uma semana maravilhosa para todo mundo, bons trades. E, olha, eu posso garantir, não é golpe de marketing do JJ. Não vai ter outra turma durante o ano que vem. É verdade, porque às vezes você vê assim, pode pensar, é golpe de marketing, semana que vem ele vai lançar outro curso, ele não vai vender outro curso aqui no Brasil, né? Então, se você puder, aproveite, é uma chance única. O testemunho das pessoas que deram aqui, ninguém ganhou nada para dar um testemunho falando como o curso é bom, como mudou a vida de várias pessoas, como tem me ajudado. Você pode assistir toda semana a hora do game, eu operando minha carteira, o tanto que eu aprendi, não dá para descrever. É bom, mesmo se você puder, aproveita a chance, parcela em 10 vezes que você vai conseguir pagar com o que você vai ganhar em dólares e aproveita a chance, vai ser bom ter a companhia de vocês com a gente aqui nos Faixas Pretas, tá bom? Boa semana para todo mundo, obrigada. É isso aí, galera. Eu acho que eu já falei demais, tô com a garganta seca até e sem nenhuma garrafa d'água aqui, então ficamos por aqui. Muito obrigado por aqueles que ficaram até o final. E amanhã temos Hora do aí game. o nosso Faixas Pretas, o Hora do Game também. Homer, Diga. é muita bondade minha eu sortear... Ó, tudo em off agora. É muita bondade minha eu sortear um CDM. E se for, daí você fala, não, esquece que já fez promoção demais. Se não, pensa aí como que a gente pode fazer. Tô jogando isso na fogueira agora. De novo, para variar. Para variar, novidade. Para sortear um CDM. Eu não pensei em nada. A única coisa eu sei que você não pensou. Peraí, se for agora, deixa eu convidar mais umas pessoas aqui. Peraí. Eu vou convidar mais gente. O Otávio perguntou, me dá tempo para pensar. Se eu comprar o curso agora... Se eu comprar o curso agora, eu posso começar daqui 3, 4 meses? Pode, tu tem 1 ano de acesso ao curso. Nesse tempo, pode começar a hora que tu quiser. E o acesso aos Faixas Pretas e todos os benefícios que a gente disponibiliza, tu escolhe quando acessar, tudo dentro desse 1 ano de curso. Então, sim, pode começar daqui 3, 4 meses sem problemas. E, Jay, o que eu pensei, vamos ver se dá. Aí tu que vai ter que me dizer sim ou não. Dos que comprarem o CDM, a gente sorteia um dos que comprarem agora, talvez. A gente sorteia um e dá algum livro, ou então... Eu não. Não, tá complicando demais. Vamos fazer o seguinte. Acho que vai ser mais fácil ainda. Não vai. Eu queria impulsionar o meu Instagram. Certo. Não sei como que eu conseguiria fazer isso, impulsionando no Instagram. Mas talvez eu como foi tudo de última hora aqui, eu faça sem o impulsionamento do Instagram. Fazendo o seguinte, para quem comprou, já comprou e que vai comprar, e daí e depois, como eu não vou fechar mais, eu vou fazer o seguinte, da compra já realizada, a gente tem como se tornar, não tem, Ron? Tem. A gente vai pegar um cara e se tornar. Ou a gente pega um cara e dá 1 ano de faixa preta para ele. Melhor ainda. Tá bom. Ele já ganhou 6 meses. Preta, ele vai ganhar mais 6 meses. Ele já ganhou 6 meses. Se ele comprou o CDM, ele já ganhou 6 meses. Ele vai ficar com 1 ano e meio. Vai dar mais 1 ano. Se vamos fazer a promoção, vamos fazer direito. Porque 1 ano de faixa preta tá praticamente o mesmo valor do curso agora.
Então a gente dá um ano de faixa preta. Como nós Só vamos vai pro sortear? CDM9? Eu quero. Dentro do Vai ter que CDM9. sortear pros faixas pretas todos também, viu? Deixa eu A defender os gente, faixas aí, ó, o pretas. faixa preta já teve tanta promoção. Nossa. Tem gente que tem faixa preta pago até 2026. Uau. Acreditem se quiser. Tem gente com faixa preta pago até 2026. Não é justo. Sorteia entre o CDM9. Quem entrar no CDM pode ter um ano de faixa preta, então. Pode ser, JJ? Eu vou sortear um. Fechou. Depois a gente conta quem foi sortudo. Conversamos com ele, Isso. podemos contar aqui quem foi. Ó, Giovanni, eu fui o primeiro no dia 17 de novembro. Tomara que seja sorteado. Vai ser igual para todo mundo, a sorte vai ser igual para todos. Então, do primeiro que entrou, o último que entrou, dessa Então, vez o sorteio é vai ser no dia 1º. Hã? O sorteio será no dia 1º de dezembro, já que aí está encerrado e ninguém mais vai poder entrar. Não, nós vamos marcar esse sorteio, porque Não, nós vamos marcar esse sorteio ainda. Provavelmente ele vai ser feito no dia 10 de dezembro, dia 9 ou 10 de dezembro. Talvez seja ali. Otávio, o curso a gente põe num preço e depois no parcelamento, quem controla isso é a Hotmart, tá? Então, se tem os juros lá, não é a gente que controla isso, é tudo a taxa da própria Hotmart. Eu não tenho como interferir. Mas eu acho que com as 4 não aumenta muito, não. Ou nem aumenta, não lembro. JJ, tá, eu posso inventar mais então pro Otávio? Otávio, entra em contato comigo. E para quem quiser também, isso aqui é público, né? Não vou dar vantagem só pro Otávio. Quem quiser fazer parcelamento em boleto, a gente pode parcelar em até 3 vezes, sem juros. E como é que ele entra em contato com você? Pode entrar em contato comigo no Telegram, digitando o enderecinho que eu vou colocar aqui nos comentários, que é bem fácil. Dá para digitar no navegador direto. Ô, droga, errei. Errei, não apertei a última letra. Agora vai, vamos ver se vai. Senão, bota aqui. Desconsidere aí o comentário. A gente faz assim, assim. Aí a gente faz assim. Olha que bonito que vai ficar, gente. 3, 2, 1. Pronto. Tá no meu nome aqui. Aqui. Romero Guerreiro. Me chama no Telegram. E aí eu vou te passar as instruções para fazer a compra por boleto. Quem quiser parcelar no boleto. Aí é sem juros. Eu gostei de você manter o seu contato aí, dessa maneira. Aí, ó, me chama. A gente bota isso aqui. Feito, Otávio. O Alex, beleza? O Alex, eu não sei se ele quer o curso ou se ele quer o sorteio. Os dois. Se ele já tá no CDM, eu não decorei o nome de todo mundo. Normalmente eu sei o nome da maioria que já entrou. Que tá, eu bato o nome nos alunos, esse aqui já é aluno, esse aqui é faixa preta, esse aqui é CDM tal. Mas o Alex ainda não sei. Bom, depois de 1h43... 2000 anos depois. Galera, muitíssimo obrigado. Então a gente se vê no Hora do Game amanhã. E sem mais delongas, sem mais considerações finais, só deixa novamente o teu like. Deixa aí o teu like. Comenta o que for para comentar. Eu respondo todos os comentários. Isso aumenta, propulsiona o vídeo também. E se você não é inscrito do canal, se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Por que do sininho, JJ? Porque de segunda a sexta eu entro no mercado ao vivo e mostro aí as operações. Todo dia no mesmo horário? A gente tenta, mas não é todo dia no mesmo horário. Então com o sininho você acaba sendo notificado. Pode falar, Kelly. Eu também tenho uma ideia mirabolante. O CDM9 tudo vai comentar lá no seu Instagram que quer ganhar o curso do sorteio. Boa. Por que não? Por que não colocar hashtag CDM9 nos comentários do teu Quero faixa preta de graça. É o post do fim do CDM, o teu último post, não é? Uhum. Naquele post. Pronto, todo mundo comenta ali. Quero faixa preta de graça. Quero faixa preta, CDM9, bota uma pergunta. Enche. Foguetinho não bota emoji. Comenta alguma coisa de fundamento. Faz um elogio do curso, elogio o JJ, elogia a aula dele, elogia o canal, ou pergunta alguma coisa, faz uma pergunta bem embasada, bem bonita, assim. Não entrou? t.me/Homero Guerreiro. Tem que cair no Telegram. Se tu não tem Telegram, por isso que não entrou. Não é um site, ele vai te jogar para dentro do Telegram, onde tu vai abrir uma conversa privada comigo. É o meu privado. Você abre o Telegram, daí vem aqui em cima, aqui, ó, digita Romero.
Homero Já Guerreiro. aparece aqui, ó. Se digitar @Homero Guerreiro, para quem nunca falou comigo, vai aparecer eu ali. @Homero Guerreiro ali na busca, eu aparecerei. Sim, o Insta é o mesmo nome, tudo igual, é tudo Homero Guerreiro. Mas me chama no Telegram, não costumo dar o mesmo foco no Instagram e nem o WhatsApp. O WhatsApp nem é divulgado meu número. Mas me chama no Telegram que ali eu respondo. Você providencia o cartão Até de mesmo porque, Otávio, todo o grupo nosso, as chamadas, o robô, é tudo no Telegram. Então, se você não tem o Telegram e quer entrar pra turma, eu já falo já. Instala o Telegram. É necessário, é obrigatório para fazer parte do CDM9, para aproveitar tudo que a gente disponibiliza. Pronto, então. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente, pela companhia. Tchau, tchau. Até mais.